Perfeito. Vamos por aí. Uhum. Mais alguém, gente? Mais alguma... Né, nesse comecinho de... Fala, diga, Ana. Tudo bem? Eu Tudo bem? queria só contribuir. Eu tenho uma dúvida também no texto, não estou localizando agora, mas eu vou passar na sequência o Tecla no chat, mas só uma contribuição na linha da... Acho que foi Carolina, né, que falou de ser uma leitura recente, né, para mim também, mas eu também estou indo na linha que ela comentou, de ir lendo e tentar entender. Agora eu queria fazer assim, umas colocações de coisas que eu achei muito interessantes, até como feedback para você, porque você também deve dar vários cursos nesse sentido, né? Eu acho que a estrutura ficou muito, muito clara, a disponibilidade dos textos, né? Eu fiz um curso recentemente em outra instituição, e assim, um texto foi disponibilizado, os outros não, então acho que isso dificultou. E por mais que você não consiga, às vezes, ler tudo, ler uma parte, vira aula, eu acho que ajuda muito, né? Eu achei muito interessante aquela colocação que você fez no seu texto com a dona Haraway, porque na verdade, eu fiz um doutorado na área de psicologia do trabalho. A minha trajetória foi mais nessa área. Eu estou retomando a clínica agora. Então, essa conexão que você faz com a rede, eu achei muito interessante, eu não tinha nem pensado de olhar isso, né? E algumas outras coisas que você vai falando, que eu acho que é, como algumas colegas já colocaram, a gente vai ficando e vai depois aprofundando, a questão da confiança, né? De você poder se aproximar dessa linguagem. Então, achei o curso bem interessante, gostei muito. E eu, localizando aqui minha dúvida no texto, eu te passo. Tá ótimo, ótimo, obrigado, Ana. E vai assim que você localizar, vai colocando aqui no áudio, colocando aqui no chat, onde você achar melhor, tá? Mas assim, legal esse que você também falou da Haraway, que na verdade isso é um outro caminho também, que talvez em algum outro momento a gente troque aqui figurinhas, é essa ideia do ego, digamos, em Ferenczi, e um ego que eu acho que ele vai se emprestar muito a um determinado aspecto, né, da subjetividade contemporânea, né, desse ego como rede, desse ego como fluxo, né, desse ego como expansão, né? Então eu acho que tem algumas ideias que o Ferenczi traz que eu acho que são úteis para pensar essa ideia, né? O Ferenczi usa o termo diluição, né, para pensar o processo de constituição do ego, de espalhamento. E eu acho que a gente está falando cada vez mais, né, de subjetividades em rede, né, ou seja, de uma rede de relações. E eu acho que há algo, né, das novas subjetividades que vão dialogar com alguma coisa que Ferenczi colocou, claro, sabendo que isso é um recorte a partir de um contexto, de uma época, de uma cultura, mas eu acho que essa ideia do ego como uma expansão e um espalhamento, eu acho muito interessante, muito útil para pensar o contemporâneo, né? E a Haraway, ela fala de uma coisa que eu acho fundamental, da ideia do ciborgue, né? Ciborgue. O manifesto ciborgue enquanto uma indistinção entre aonde começa o humano, aonde começa a máquina, é alguma questão que se perdeu, que há uma dissociação entre a tecnologia e o humano. O que há é uma subjetividade, né, onde há o amálgama, onde há a mistura. Claro que isso aí eu estou só falando na frente, mas para poder puxar um pouco esse ponto, que eu acho que é um caminho bem interessante para a gente pensar. Contemporâneo, né? E que tem outros autores também que, na mesma linha, também vão falar dessa questão da produtividade, né? Da performance, do culto do alto desempenho. Tem até outros autores bem interessantes que falam disso, que eu também acabei tendo acesso quando eu trabalhei na questão da teoria Torrede, né? Dos estudos CTS, que são a Claudine Aroche, que fala do culto do alto desempenho, né? Então, acho que tem muito a ver também com essas doenças que até o Byung-Chul Han, eu acho que fala do contemporâneo. Esse é um autor fundamental. Né? Byung-Chul Han, ele é um autor que eu acho fundamental para a gente poder pensar o contemporâneo. Inclusive, eu, embora tenha algumas críticas com ele, quando ele vai fazer o uso da psicanálise, né? Mas, de alguma maneira, eu acho muito interessante para a gente poder pensar. Agora, mais alguma questão, gente, assim, né, em relação a sensações do texto mesmo, que vocês pensaram? A partir daí, alguma coisa mais ficou? Achei tão legal esse primeiro movimento. Mas, se não, a gente vai seguindo agora um pouquinho. Eu achei aqui o ponto do texto, não sei se eu complemento. Na 141, quando ele fala assim, em consequência de uma confissão psicanalítica, revelação do meu desprazer, até aí nunca expresso a respeito de uma relação homossexual, ao mesmo tempo talvez um vestígio de um ciúme masculino e médico de minha parte. O sentimento de um enorme triunfo, uma confiança como jamais experimentada até então. Assim eu tinha certeza, apesar de tudo. Para mim ficou um pouco confuso, acho que ele está falando da posição dele, né?
Essa parte, na verdade, é uma parte que eu nem vou explorar tanto, a gente poderia estar explorando, porque, na verdade, aqui, né, eu vou um pouquinho mais a respeito do recorte da questão do traumático, né? Traumático, uhum. Então, porque são tantos tópicos, e aí tem um tópico que é especificamente sobre a questão traumática, esse é o recorte que eu tentei pensar, aliás, talvez desde a aula passada, quando eu propus reflexões sobre o trauma, e aí tentar um pouquinho fazer esse recorte. Porque o diário ele é um diário, né? Então, como eu coloquei, ele tem milhões de observações, inclusive da relação dele com Freud, né? Tem uma coisa muito importante para a história da psicanálise esse livro, porque fala, inclusive, da relação muito complicada dele com Freud. Mas o que eu quero sublinhar, então, agora entrando um pouquinho hoje assim, né, é na questão do recorte do trauma. Aí vamos agora poder pensar um pouquinho. Então, vamos poder primeiro... Então, assim, acho que a primeira questão é a gente poder pensar, fazer uma espécie de recapitulação e poder pensar um pouco sobre o texto, reflexões sobre o trauma, como um solo para a gente poder aí sim entrar no diário hoje, né? Então, lembrando um pouquinho, o que a gente trabalhou no Reflexões sobre o Trauma, né? Porque a gente começou falando de um uso, né, digamos assim, do Ferenczi em relação à pulsão de morte, enquanto um aspecto disjuntivo, né, uma disjunção, ou seja, a pulsão de morte, mais do que, né, ou melhor, uma das leituras que Ferenczi fez da pulsão de morte, não é o seu aspecto, digamos, ligado, né, autodestrutivo, no sentido de ligado, né, que levaria ao zero, né, à morte, ao inanimado, como vai pensar Freud, mas, pelo menos uma das visões de Freud a respeito, né, da pulsão de morte, mas que ele vai estar pensando, na verdade, um aspecto disjuntivo que teria um caráter, digamos, muito erótico, onde aquela disjunção ela poderia viabilizar, inclusive, a constituição psíquica, né? Então, há algo na disjunção fundamental à constituição psíquica. Isso não é nem o Ferenczi do Reflexões sobre o Trauma, é o Ferenczi o problema da afirmação do desprazer, foi o que a gente viu lá no começo, né, há 2 aulas atrás, naquele texto do volume 3. Já no Reflexões sobre o Trauma, aí que eu acho que é um tema fundamental, que aí tem a ver com a base do diário, é a ideia de que, na verdade, na experiência do trauma, o que se produz, isso é um Ferenczi leitor de Freud, que é exatamente o que é o trauma, né? O trauma é exatamente uma experiência nas quais os recursos psíquicos, ou seja, as partes psíquicas para lidar com a experiência, né, eles falham, seja pelo caráter abrupto da experiência, ou seja pela magnitude da experiência. Isso é um Ferenczi leitor do Freud do além do princípio de prazer, né? O Freud vai dizer, por exemplo, que há partes do psiquismo que elas têm a função, por exemplo, de lidar com os estímulos externos, e a parte do psiquismo que tem a função de lidar com os estímulos que provêm do interior. Inclusive, ele vai separar o que seria ligado ao que vem de fora, qual a parte do psiquismo que estaria ligado, né, teria a função de ligar os estímulos que vêm de fora, e qual a parte do psiquismo responsável, por exemplo, pela memória, né, que seriam partes do psiquismo. Haveria uma divisão, então, de funções do psiquismo. E o que seria o trauma? O trauma ele produz um curto-circuito nesses papéis, né? Ou seja, é a parte mais externa, digamos assim, né? Isso é um Freud lá do projeto, que ele traz essa ideia do projeto para o além do psicoprazer, onde haveriam, na verdade, uma parte, né, do psiquismo que teria a função de estar recebendo os estímulos externos e poder trazê-los de modo suavizado, né, com uma espécie de filtragem, e o abrupto, né, enfim, é o caráter abrupto do trauma, ou digamos, a intensidade do acontecimento poderia, né, estar produzindo o trauma, e isso produziria um curto-circuito naquela parte mais externa do psiquismo, e as partes mais delicadas do psiquismo, elas estariam recebendo, né, aquele estímulo sem nenhuma filtragem. Por isso que o que vai se produzir lá, no Além do Prazer, é uma hipótese de uma memória traumática, cuja expressão na clínica vai ser a compulsão à repetição, ou cuja expressão, né, vão ser os sonhos das neuroses traumáticas, né, que ele vai pensar que são funcionamentos que
não funcionam a partir da lógica do princípio do prazer, não são regidos pela lógica do princípio de prazer. Tá? Isso é um Freud de 1920, que ele vai resgatar um Freud de 1895, que é o Freud do projeto. Mas o que é fundamental a gente lembrar nesse ponto é que então o Ferenczi ele vai, a partir dessa experiência da compulsão à repetição, ele vai propor um modelo que a gente falou também na semana passada, um modelo da clivagem. A clivagem é uma espécie de proposta, hipótese, né, ferenciana, que ela se ancora exatamente nessa experiência do curto-circuito psíquico a partir da experiência do trauma. Então, ele vai pensar, para além do curto-circuito, o que se produz, né, nesse curto-circuito? E uma das propostas diferentes vai trabalhar é a noção de clivagem. Então, a clivagem seria, né, eu falei um pouco disso, seria um ego que ele vai, mais do que rechaçar o que é inadmissível a ele próprio vai se partir para sobreviver. Então, a gente falou um pouquinho disso na semana passada, quando a gente pensou nessa cisão que ela vai se produzir, ou seja, onde uma parte do ego ela vai ter que ser consumida pela experiência traumática, vai ter que ser destruída na experiência traumática para que a outra restante sobreviva. Tá claro? Então, a clivagem é um funcionamento que se produz na falência do funcionamento cotidiano habitual. Esse é o fundamental da gente poder pensar o funcionamento da clivagem. Agora, é fundamental a gente pensar, isso eu gosto sempre de lembrar também, eu acho que o próprio Freud vai nos dar elementos para isso, é a ideia que haveria, no próprio texto, por exemplo, de Análise Terminável e Interminável, Freud vai dizer de que ele vai subestimar, é uma crítica que Freud faz, que ele subestima a intensidade pulsional. Ele subestima o fator quantitativo. Ele subestima as forças da pulsão. O que, de uma maneira, ele subestima o fator econômico. O que Freud quer dizer quando ele coloca isso? Ele está querendo dizer, de alguma maneira, ele está dizendo de que todos nós vamos ser atravessados, em alguma medida, pelo trauma. O trauma, em última instância, não é apenas um sujeito traumatizado cuja experiência da clivagem mais radical se dá, mas é todo aspecto, né, que escapa à capacidade de representação do psiquismo. Por isso, inclusive, que a própria análise ela poderia ser uma análise sem fim, porque exatamente alguma coisa escapa à capacidade de representação do psiquismo. Então, o que eu quero sublinhar é que a ideia da clivagem não é apenas um modelo que é útil para pensar um certo tipo de paciente, mas haveria, de alguma maneira, aspectos clivados em qualquer psiquismo. Aquilo que escapa ao campo de representação. Ou seja, a problemática da compulsão à repetição é uma problemática inerente à clínica como um todo. Não uma exclusividade dos neuróticos de guerra ou dos neuróticos traumáticos. Isso é fundamental que a gente entenda. Inclusive, no texto Reflexões sobre o Trauma, é uma parte importante, é uma parte onde vai se produzir exatamente, né, a ideia de que há sonhos, né, que são sonhos exatamente da ordem do trauma, que são sonhos que, na verdade, eles vão, inclusive, o Ferenczi vai falar na Reflexões sobre o Trauma de um primeiro sonho, que seria a pura repetição, e um outro sonho, que seria uma tentativa de elaborar isso, e que, na verdade, já é um paralelo, né, com o que o Freud vai falar, da função da produção da angústia que faltou no trauma. Porque Freud, quando vai falar do sonho traumático, ele vai dizer, né, de que o sonho não é apenas um funcionamento regido pelo princípio do prazer. O sonho ele é uma tentativa, né, pela via da repetição, de reproduzir o preparo, ou seja, a angústia que faltou no momento do acontecimento traumático, porque a angústia é proteção, a angústia é defesa. Então, tem um certo sonho que vai reproduzir, né, enfim, né, é aquilo que faltou na hora do trauma. Então, isso é fundamental a gente poder entender, porque isso já amplia, ou seja, olha como a gente já amplia, e aí é um Ferenczi leitor de Freud, porque já vai nos ajudar a ampliar a ideia de que o sonho, a gente precisa escutar o sonho do analisando, não apenas pelo sonho como via régia do desejo inconsciente, mas do sonho como aquilo da ordem do não liquidado,
aquele sonho, né, enfim, do traumático, o sonho da angústia que faltou no momento mesmo do trauma, né? Tem um texto interessante do Lacan, por exemplo, que ele vai falar sobre o real, quando ele vai poder pensar lá no Seminário 11, vai poder falar sobre o sonho, né, do pai que repetidamente sonha com o filho queimando lá, né, no seu cerimonial ali de morte, quando aí é um pai que sonha repetidamente com a frase do filho: pai, não vês que estou queimando? Esse é um sonho que Lacan vai pegar de Freud para pensar exatamente da função traumática do sonho. Então, isso já amplia muito a nossa clínica para poder pensar de que escutar o sonho não é escutar apenas o inconsciente. Escutar o sonho é escutar o pulsional. Escutar o sonho é escutar o irrepresentável, que se expressa enquanto compulsão à repetição. Esse é o primeiro ponto que eu queria estar tocando com vocês em relação ao reflexões sobre o trauma, só para a gente preparar esse solo, para agora a gente entrar no diário, nessas questões, né, que vocês colocaram, que eu acho fundamentais a gente poder entrar. Mas até aqui, gente, nesse solo inicial, para a gente poder se aproximar do diário, como é que ficou para vocês. André, só uma coisa que você Fala, disse claro, aqui. Você falou, a angústia é proteção, ela é defesa, e faltou a angústia no momento em que o trauma se formou, é isso? Exatamente, Carolina, né? A angústia que Freud vai relatar lá no Além, exatamente, ele vai dizer de que o sonho da neurose traumática, ele tem o caráter de produzir uma angústia retroativa. Porque a angústia é uma capacidade, em alguma medida, de poder nomear o que é ameaçador. Freud vai fazer uma distinção entre a angústia e o medo. O medo seria até uma sofisticação, porque o medo já localiza a ameaça num objeto. A angústia é sem objeto. Mas a angústia já é uma capacidade de nomeação do que é ameaçador, né? E essa nomeação do que é ameaçador é tudo que faltou no momento do trauma. E por isso que o sujeito vai ficar preso nessa repetição da angústia que faltou no momento do acontecimento traumático. Fala, velho. Eu acho que são duas angústias, a angústia automática e a angústia sinal. E o que falta é a produção da angústia sinal, que é justamente essa que protege da angústia automática. E é o que pode fazer com que você tenha a representação e em vez de ser uma angústia inominável, passa a ter nome, né? Medo do cachorro, do elevador, qualquer coisa assim. Então, eu acho que essa preparação é que o trauma impede. Não tem a preparação, precisa repetir para poder ter uma representação qualquer para que a gente possa elaborar isso. É isso que eu penso, não sei. Não, você está perfeita, Vera. E agora, é um curto-circuito, então, voltando a essa ideia do curto-circuito, ou seja, a angústia sinal, que seria a angústia que protege, e a angústia que faltou, como você bem colocou, né? Agora, o Freud, nessa questão, ele vai poder ver, faltou a angústia que protege, e ele também vai, nesse texto, no Inibição sobre a Angústia, revisar toda essa teoria, e ele vai pensar numa angústia traumática, como se fosse uma angústia originária, que ela vai, inclusive, ser a base dessa nova teoria da angústia que ele vai falar, e que, claro, aí produziria até uma falência nessa angústia sinal, num certo sentido, porque essa angústia sinal é exatamente aquela que protege e é aquela que faltou no evento traumático, e ela fica, pela repetição, deixando de ter sua função protetora, né? Deixando de ter sua função de... É um alarme de carro que não para de apitar. Se o alarme de carro não para de apitar, quando ele for roubado, eu não vou saber. Então, é uma imagem da ideia da angústia sinal, mas é uma das expressões, então, da falência, né? Aqui, né? A Eliana colocou, né? O trauma se mostra na falta de reação qualquer, é exatamente isso, ou seja, o trauma é exatamente a impossibilidade de criar uma representação do que ameaça. Esse é o ponto central. E aí o Ferenczi vai pensar, a partir daí, aí sim entrando em algumas partes do diário, que eu acho importante talvez a gente até citar aqui,
que vale a pena a gente colocar, mas é a ideia de que o que faltou foi a defesa. Então, diante da defesa, esse eu acho que é o ponto central, tanto no Reflexões sobre o Trauma, como no diário, no tocante ao trauma, de que se eu não conseguir me defender do trauma, o que se produz? O que se produz é que se produz uma estratégia de passividade diante de uma impossibilidade de me defender do acontecimento. Ou seja, se as minhas ações são impossíveis de me proteger diante do acontecimento traumático, seja pela sua surpresa ou seja pela sua magnitude, eu vou construir uma estratégia da passividade. Isso é o fundamental a gente poder entender. A passividade aqui é uma forma de sobrevivência paradoxal. O Luiz Cláudio Figueiredo vai levantar uma ideia que o Ferenczi é o autor que pensa a defesa da passivação, uma imagem que ele criou que eu acho interessante. Né? Ou seja, eu preciso, na verdade, estar passivo para sobreviver. Essa é a imagem fundamental, né, que o Ferenczi vai dizer. E eu acho até que tem um pedacinho aqui, que eu acho que ele inaugura essa ideia, que eu acho fundamental aqui, né, nas partes, só para ler um pouquinho com vocês, na fragmentação, ele coloca aqui, né, na página 72, que eu acho essa parte bem importante aqui, né, ele fala, fragmentação. Ele coloca aqui, vantagens psíquicas. Poupa-se o desprazer, que resulta da colocação em evidência de certas coerências, abandonando essas coerências. A clivagem em duas personalidades que nada querem saber uma da outra e estão agrupadas em torno de diferentes tendências, economiza o conflito. Quando se perde a capacidade de suportar o desprazer, a falta de coesão vai até a fuga das ideias. Aí, um pouco mais adiante, ele coloca aqui, né, aqui, algo semelhante no caso seguinte, ele coloca na página seguinte. Uma criança atingida por uma agressão inevitável. Consequência, ela entrega a sua alma, com a convicção de que esse abandono total de si mesma, desmaio, significa morte. Mas justamente a descontração total de si mesma, desmaio, mas justamente a descontração total que se estabelece pelo abandono de si, pode criar circunstâncias mais favoráveis para suportar a violência. Então, essa é uma imagem, uma metáfora interessante de pensar de que é exatamente, né, a ausência de uma atividade frente ao que é ameaçador que vai viabilizar a sobrevivência. É uma espécie de vivência de morte para sobreviver. Né? Ele coloca aqui, né, aquele que entregou a alma, sobrevive, portanto, corporalmente à morte, começa a reviver com uma parte de sua energia, a própria unidade com a personalidade pré-traumática e assim restabelecida com êxito. É verdade que é acompanhada, na maioria das vezes, de perda de memória e amnésia retroativa de duração variável. E aí, claro, aí uma parte mais adiante, 74, ele vai colocar aqui, né? Fica em aberta a questão de saber se não existe um caso em que a reunificação do complexo, clivado por trauma, é tão insuportável que não se efetua totalmente, em que o paciente fica, em parte, marcado por traços neuróticos e acaba sossobrando ainda mais profundamente no não ser ou na vontade de não ser. Então, assim, esse é um primeiro pedaço da passagem que eu queria colocar, mas para a gente poder entender que o que está em pauta, então, é que, diante do acontecimento que é impossível de me defender, e que a própria defesa ela vai representar uma agonia insuportável, como é que eu vou funcionar? Eu vou funcionar a partir de uma experiência de passivação, onde uma parte do meu ego, uma parte do meu psiquismo vai aceitar ser destruída pelo acontecimento traumático em prol da sobrevivência da outra parte, clivada, que sobrevive à consciência. Então, essa é a ideia fundamental, né? Ou seja, é como se... Vamos pensar naqueles analisandos que relatam a experiência de dor como se eles não estivessem falando de si, como se eles fossem telespectadores de uma experiência de sofrimento. Quantos analisandos, é isso que eu quero tentar provocar um pouquinho com vocês hoje, quantos analisandos eles vão, né, tá vivendo, né, a experiência, né, enfim, traumática, como se não estivessem lá, então são relatos, às vezes, aterradores,
onde parece que eles estão assistindo o que realmente eles estão descrevendo, porque estão mesmo, porque a parte que sofreu é uma parte, na verdade, que ela é separada da parte, né, que sobreviveu. E aí o Ferenczi vai falar, por exemplo, que há uma parte morta em prol de uma parte outra viva. Ele vai, inclusive, dizer, por exemplo, há uma parte que sente, né, e outra parte que só pensa. E aí há um sacrifício do sentir em prol da sobrevivência do pensar. Tá? Essa é uma das imagens da clivagem. E que a gente vai poder pensar que várias experiências clínicas de todos nós, onde o afeto não comparece, esse afeto não comparece enquanto uma medida radical de sobrevivência à experiência traumática. Não, por exemplo, como uma ruminação obsessiva de uma intelectualização. Até porque o intelecto, né, enfim, a obsessão, por exemplo, o pensamento do obsessivo, ele é carregado de afeto, o contrário do traumatizado. Isso é fundamental a gente poder pensar. Ou seja, a emoção, ela se aloja toda ela na ruminação obsessiva. Tanto quanto um sintoma somático vai se alojar sobre, por exemplo, uma representação de uma parte do corpo, né? Ou seja, o sintoma da histeria conversiva, por exemplo. Né? Agora, o que a gente está falando aqui é exatamente o contrário. Né? Não é de uma racionalidade, é de um não poder sentir, é de um distanciamento do que se viveu. Tá claro essa ideia? Ou seja, para a gente não confundir a intelectualização obsessiva, por exemplo, com a saída da clivagem. Né? O obsessivo, inclusive, ele está ali, né? Enfim, né? Numa verdadeira masturbação, por exemplo, no pensar, onde aquele pensar ele é carregado de afeto. Então, é uma imagem que eu gosto para a gente poder pensar devagarzinho, mapear clinicamente essas diferenças. Né? Eu queria ilustrar algumas questões clínicas. Agora, tem mais um pedacinho aqui do diário que eu queria ler com vocês. Fala, Vera, diga. Nessa questão dessa clivagem, aparentemente é uma solução muito boa, porque ele afasta, como se não fosse dele, um sofrimento indizível, quer dizer, um sofrimento insuportável, e pode viver com a outra parte tranquilamente. Parece. Será que é importante que a gente faça de novo, que ele tome essa parte clivada como sendo dele e poder elaborar esse sofrimento, ou deixa, ou é melhor que ele sobreviva dessa forma? Como é que é isso clinicamente? Pois é, Vera, essa é uma questão muito importante, porque o que está em pauta aqui é a gente poder lidar com o não integrado na clínica e falar das condições de possibilidade para essa integração e quais as integrações possíveis, né, e não possíveis realmente. Ou seja, né, mas a gente está pensando que esse não integrado foi o modo possível de sobrevivência que vai ter que ser respeitado e que haverão condições para essa integração que a gente vai ter que aqui avaliar e colocar em questão. Agora, uma questão fundamental que eu já queria adiantar é o seguinte: um dos outros aspectos fundamentais para pensar a clivagem, há dois aspectos na clínica fundamentais para entender, exercer uma espécie de escuta para o clivado. Quais, para mim, seriam os dois elementos que eu vou aqui destacar, não os únicos, mas dois elementos que eu vou optar por destacar, para a gente poder pensar o clivado na clínica, e lembrando que o clivado não é exclusividade de um tipo de paciente. Todos nós temos aspectos clivados em nosso psiquismo. Quais são as expressões do clivado do psíquico? Uma delas é a compulsão à repetição. Ou seja, de que, na verdade, a compulsão à repetição é aquilo que eu não posso falar, é aquilo que eu tenho que agir. Isso, o Freud, lá no Recordar para elaborar, já vai dizer de que tem alguma coisa que eu vivi, mas eu não registrei. E por não registrar, eu só posso expressar em forma de ação. Então, esse é o primeiro ponto. Tem acontecimentos na clínica que não são da ordem da repetição, de uma representação recalcada. São da ordem de uma ação que ela vai ser uma ação que vai ter uma função inaugural para a representação. Eu repito para representar. Eu não repito porque representei. Tá claro? Essa é a questão fundamental da gente entender.
Tem uma autora que eu gosto muito que ela vai falar, tem sofrimentos na clínica que são da ordem da apresentação e não da representação. É a Felícia Knobloch, quando ela pensa o trauma. Então, a gente poder ouvir o ato, a repetição, não enquanto apenas repetição, no sentido de repetição de algo já constituído, mas a repetição como um primeiro movimento de expressão do vivido e não representado, que é preciso ser vivido na clínica para poder aí sim ter alguma condição de inscrição, isso é fundamental a gente poder pensar. Ferenczi, naturalmente, ele vai trabalhar isso com os elementos que ele tem naquela época. Ele era muito atravessado ainda, né? Eu acho que essa questão a Marilei levantou, né? De que é um transe, ou seja, é uma catarse. Eu acho que ele até foi muito criticado, né? Num certo sentido, acho que não sem razão, porque ele vai pensar, na verdade, né? Vão criticar, inclusive tem um texto dele que é sobre neocatarse, né? É uma ilustração que vai ser colocada, de que neocatarse é um texto muito criticado porque seria a retomada do método catártico, da hipnose, da abreação, né? É uma crítica que ele vai sofrer. O Ferenczi vai dizer que não. A neocatarse não é uma ideia de você trazer de novo o método catártico, a hipnose. Mas a neocatarse é um neologismo que ele vai criar para pensar, digamos assim, primeiro uma crítica ao caráter excessivamente intelectualizado que a psicanálise ela criou, ou seja, a interpretação levou a uma análise muito intelectualizada, e ele, embora não vai estar buscando a catarse, mas ele vai estar buscando um aspecto regressivo na experiência analítica, que muitos autores vão buscar esse trabalho, como, por exemplo, Balint, por exemplo, Winnicott, por exemplo, Melanie Klein, ou seja, mas somente, eu diria, mais Balint e Winnicott, onde eles vão trabalhar muito regressivo na clínica. Ou seja, tem alguma coisa, né, enfim, dessa criança no adulto, uma expressão ferenciana que ele vai usar para pensar que é exatamente essa questão, né, de que eu preciso estar dialogando com aquela criança, né, enfim, que habita o adulto, e até ele vai falar de uma criança que ele vai ter que usar dele mesmo para dialogar com a criança que está lá em questão. Inclusive, vai falar de comunicação, né, entre crianças, a criança do analista podendo dialogar com a criança do adulto para que alguma coisa do regressivo se produza. Tem um texto belíssimo que ele vai falar do Ferenczi, que ele vai dizer, é análise de crianças com adultos. É um texto muito interessante, que ele vai falar de como a gente vai poder usar expedientes da análise infantil para poder tratar de analisandos, né, traumatizados ou de analisandos que vão ter um momento de aguda dor na clínica e que é preciso que, então, se ofereça alguma coisa do infantil do analista para se comunicar com o infantil do analisando. E que isso não implica, sem dúvida, que continue havendo um analista e continue havendo um analisando. Mas, então, a gente está falando aqui da dimensão regressiva, né, enfim, que a experiência da clivagem vai exigir. Porque a gente está falando da experiência, né, do acontecimento que se inaugura na experiência analítica. Né? E aí, esse é um primeiro tema, então, primeiro operador clínico para pensar a clivagem, e um outro operador clínico para pensar a clivagem é a dimensão projetiva. Ferenczi, no Reflexões sobre o Trauma, ele vai ser categórico, ele vai dizer, eu projeto o que eu tenho que clivar. Porque o que é o clivar? É o não abrigar em mim. Se eu penso que teve um eu que morreu, uma parte de um eu que morreu para outra sobreviver, o que significa na prática? Significa que a parte que morreu é a parte que ela morreu por conta de um insuportável da experiência traumática, e pelo insuportável isso teve que ser rechaçado de mim, expelido de mim, cindido de mim. E qual é a consequência clínica disso? A vivência de uma projeção maciça na transferência. Isso acho que é fundamental. Então, o que está em pauta é um outro relevo para a transferência a partir da experiência projetiva. Esse ponto é que eu acho que a gente devagar vai ter que tentar tocar, né, enfim, e pensar um pouco, né, essa temática aqui, né, da passividade como uma experiência deduzida, né, na investigação psicanalítica,
mais uma experiência que vai ser deduzida a partir de uma dimensão projetiva vivida na transferência. Ou seja, se eu, por exemplo, vivi, digamos, uma experiência de trauma, e o outro era uma ameaça que eu tive que me cindir para sobreviver, isso vai se atualizar na relação com o analista. Esse é o fundamental a gente poder entender. Vai se atualizar na transferência. E aí eu diria, aí puxando um pouquinho aqui, um pouco para cá, né, assim, né, as ilustrações, eu diria que há duas grandes, digamos assim, experiências de trauma que vão começar em Freud e vão ser olhadas por, digamos, por grandes autores da psicanálise. Eu coloco Ferenczi, e um deles que me agrada muito é o Pontalis, quando vai pensar sobre a temática da reação terapêutica negativa. A reação terapêutica negativa é a segunda parte da questão traumática. Eu diria que a reação terapêutica negativa é o segundo fenômeno, e talvez o último, que foi explorado por Freud como expressão da disfusão pulsional, expressão do traumático. Na compulsão-repetição está bem claro. A compulsão-repetição ela é expressão do trauma. A repetição, por exemplo, nos sonhos traumáticos. Agora, o que seria a reação terapêutica negativa? Seria uma reação ao analista a partir de experiências originárias de desamparos vividas precocemente. Isso é um Freud do ego-id quando ele vai trabalhar a temática da reação terapêutica negativa. E o que ele vai pensar, né? Ou seja, vai pensar que, na verdade, reação seria oposto à resistência. Seria distinto, pelo menos, à resistência. Porque na resistência, eu estou afirmando uma subjetividade. Na resistência, eu estou afirmando a minha condição de sujeito. Inclusive, eu acho que essa ideia é fundamental. Freud achava que a resistência era um problema, a análise, e depois ele vai ver que a resistência é o alvo da investigação. Porque aonde há resistência, há sujeito. Né? Então, ele passa a valorizar a resistência como uma afirmação de subjetividade. A reação é outra coisa. A reação, o Pontalis, num texto muito interessante, chamado Não Duas Vezes Não, ele vai dizer: reação é uma oposição radical ao analista exatamente por experiência de desamparo precoce, onde a minha existência ela não pôde se dar ou pôde se dar precariamente. Então, eu digo não para o analista porque eu tive que dizer um não para o outro para sobreviver. Ou seja, se o outro não reconheceu a minha existência na origem, eu vou ter que ficar dizendo não para todo mundo ao longo da vida. E isso é alguma expressão do campo da reação. A ponto do Freud dizer: se eu elogio, eu ressalto a melhora de certos pacientes, eles pioram. Porque se eu elogiar um certo paciente, ele piora. Por quê? Porque aceitar esse reconhecimento é aceitar um afeto que lá atrás eu não tive. Então, eu não posso aceitar esse afeto de peito aberto. Tá? Então, essa ideia é fundamental para a gente poder pensar. É na precariedade precoce da existência, né, sempre deduzida, né, que vai se constituir uma negação sistemática ao outro. E uma negação sistemática ao analista. Por isso que o Pontalis vai dizer: não existe reação terapêutica positiva, só existe reação terapêutica negativa. Então, o campo da reação é um campo aonde eu tenho que me defender. Porque o outro é uma ameaça pela sua existência. Tem uma frase também que eu gosto muito, que é uma frase de um autor chamado Uri Barry, que é um leitor profundo de André Green, que ele vai dizer sobre o André Green, que ele vai colocar: eu digo não ao outro para dizer sim a mim. Então, não é fundamental para que eu possa dizer sim a mim mesmo. Mas se eu não pude dizer não ao outro, ou um outro que me massacrou na minha tentativa de diferenciação, eu vou ficar dizendo, né, não para mim mesmo, por conta do não que faltou ao outro lá atrás. Vamos usar a imagem que eu gosto de ilustrar da anoréxica, por exemplo. A anoréxica morre dizendo não. Morre dizendo: eu não vou comer. Eu não vou aceitar o que esta mãe quer me dar. Nesse processo de afirmação, ela pode morrer em nome dessa negação.
Mas isso já é uma dedução que vai pensar, teve algum outro lá atrás que eu tive que negar sistematicamente para sobreviver, por mais paradoxal que seja a sobrevivência. Mas, então, eu estou querendo falar tudo isso para pensar de que há um tipo de experiência clínica, experiência transferencial, onde o analisando, ele vai, e aí pensando numa hipótese mais ampla do trauma, ou uma hipótese mais ampla da clivagem, é pensar, tem analisandos que a cada oração, a cada frase que eles vão nos endereçar, eles vão dizer não, alguma coisa. Toda frase começa com não. Ou seja, não importa o que nos falemos, o não vem na frente. E o não enquanto uma tentativa de destituir todo o trabalho do analista, que vai ser vivido na transferência como uma espécie de incapacidade de trabalho, mesmo que ele se dê. O sentimento transferencial é de incapacidade do analista. Essa é uma das pistas para pensar a transferência de pacientes clivados. E outra é uma experiência contrária, que é a experiência da passivação. Daqueles analisandos que vão aceitar tudo em nome dessa experiência, né, da clivagem e da passividade frente ao outro. Aí, pensando que a Elizabeth colocou um pouquinho, aqui que é a identificação com o agressor. A identificação com o agressor é exatamente essa ideia de que eu, na verdade, eu preciso me identificar com aquele que me agride, né? Enfim, para poder não deixar incendiar minha casa. Eu gosto de usar essa imagem. Então, assim, é mais fácil uma criança, nessa mitologia do infantil, ela poder, né, diante de um pai louco que a agride aleatoriamente, arbitrariamente, achar que a culpa é toda dela e de que era uma criança muito má e criar toda uma identificação ligada à sua desvalorização, de uma sua autodepreciação, toda uma identidade vai se constituir pela autodepreciação para salvar a mãe e salvar o pai. Porque é melhor achar que eu sou uma criança terrível do que achar que meu pai é um louco. Então, eu protejo o agressor para poder não destruir tudo que eu tenho. E aí a consequência disso é uma identificação ligada a uma menos-valia sistemática que muitas vezes acompanha o sujeito ao longo da vida. É como o melancólico, por exemplo. O que o melancólico faz? O melancólico não diz eu sou abandonado, eu fui abandonado. O melancólico diz eu sou abandonável. Isso é fundamental a gente entender. A narrativa eu sou abandonável é um modo de abrigar em si, né, fazer o ódio do abandonador se voltar todo para si mesmo. Todo o ódio do abandono do objeto primário se volta para mim mesmo enquanto uma tirania superegóica. Mas assim ainda eu protejo aquele, né, enfim, que de alguma maneira precisava cuidar de mim. Então, primeiro ponto, a gente vai entrar no diário, eu queria ilustrar algumas coisinhas pelo adiantado da hora também, como hoje é a última vez, eu queria tentar ilustrar um pouquinho clinicamente isso, mas queria ouvir um pouquinho vocês, tem o chat aqui também. Mando sim, esse texto é belíssimo, é um texto chamado Não Duas Vezes Não, acho que um texto precioso para a gente poder pensar. Mas até aqui, gente, ficou alguma questão nesse ponto, pensar o projetivo e pensar a repetição, o transferencial? André? Fala, Maria. Você pode dar um exemplo prático ou clínico do que é a criança no analista com a criança no paciente? Como que isso se dá? Então, eu vou tentar ilustrar um pouquinho isso. Eu vou deixar agora a leitura pelo adiantado do tempo. Eu acho mais útil a gente pegar esse tempo agora para tentar ilustrar clinicamente essas questões. Eu lembrei de um caso agora, você falando, né, que é um caso que... Tem 3 casos que eu gostaria de tentar falar aqui um pouquinho, porque eu acho que são ilustrações muito interessantes, mas eu vou tentar ver o que é possível fazer nesse período que a gente tem agora. Porque eu acho que são 3 casos que eles vão ilustrar tanto o que você colocou e como 2 questões que eu queria colocar, ligadas à passivação e ligadas à reação. Porque eu queria ilustrar clinicamente a passivação, ilustrar clinicamente a reação, e ilustrar clinicamente o infantil.
Então, por exemplo, primeiro caso, né, uma analisando aqui, eu atendi muito tempo, uns 5 anos, e há muito tempo atrás, e ela falava de uma questão, né, ligada a uma angústia, ligada ao enfrentamento da vida, e não havia nada daquela angústia que ela relatava que era, digamos, justificável, num sentido objetivo, claro, por experiências traumáticas ali evidentes da vida. Então, não havia nada da vida dela que justificaria. Então, aqui você colocou assim no pânico, Liliana, vamos chegar aí com certeza. Acho que esse caso até vai falar um pouco disso. Então, assim, a questão ela tinha angústias terríveis, diante, por exemplo, de uma prova de um vestibular, diante de uma briga com o namorado, e essas angústias eram endereçadas, né, na verdade, a mim, a ponto de eu precisar criar toda uma espécie de suporte de família, até de convocação de psiquiatra, porque ela tinha uma cena que era uma cena que ela trazia, primeiro com muita vergonha, e depois com muita, né, digamos, com muito medo dela mesma, mas o medo que foi vivido na transferência, que ela falava de que a angústia dela era tanta, diante de uma experiência, de uma prova que ela não achava que ia tirar nota baixa, um namorado que brigava com ela, que ela entrava num desespero, quase uma experiência de pânico, e ela falava de uma cena que ela trouxe depois de algum tempo na análise, onde ela ia para o banheiro, ela ficava em cima de uma cadeira, né, debaixo do chuveiro, e ela pegava a corda do roupão, que o roupão que havia no banheiro, e ela amarrava, né, a corda no chuveiro e amarrava a corda no pescoço. E ela fazia essa cena, né, enfim, né, como uma tentativa ali de uma espécie de vivência de algo, de um ato suicida, mas toda vez ela sentia a corda no pescoço, era momentos de enorme angústia, e quando ela sentia essa corda no pescoço, né, enfim, e aí ela tirava, era atravessada por uma angústia maior ainda do medo da morte, ela retirava a corda e voltava, né, ali à vida, né, digamos, possível, né, dentro da normalidade. E ela falava, então, de que ela dramatizava um ato suicida, ou seja, ela não fazia o ato suicida, no sentido de tentar, no sentido de se matar, de efetivamente, né, se enforcar, de tentar um outro ato suicida de qualquer jeito, mas ela dramatizava ali um ato suicida, e era um ato que, quando ela endereçou, ela falava de que aquilo ali era um desespero, diante de uma experiência de dor, e que aquela experiência de dor, aquilo ali só baixava um pouco quando ela imaginava tentando suicídio, e na hora que ela se via com aquela corda ali, algum espanto, algum susto a acometia, e aí ela conseguia tirar a corda e aquela uma coisa baixava. Claro que aí todo o trabalho foi encontrar um modo de fazer isso ser compartilhado. Começou muito difícil, com os pais, de alguma maneira, porque ela pudesse fazer circular o perigo que ela estava dizendo, porque eu digo, né, muitas pessoas não querem se matar, é uma ideia que eu sempre coloco, mas que o suicídio ele acontece por erros de cálculo, a morte acontece por erros de cálculo. Então, tem pessoas que tomam medicação, e isso é um apelo a um outro, tem pessoas que gritam, vou me matar num parapeito de uma janela, escorregam o pé e caem, ou seja, diferente de um ato suicida clássico, onde não haveria nenhuma tentativa de salvação, a maior parte das mortes elas acontecem nessa ambivalência de uma destrutividade de um apelo. Então, por isso que eu gosto de dizer que toda tentativa suicida ela precisa, né, ser tratada, né, com a devida preocupação, porque a maioria das mortes, inclusive, elas acontecem por erros de cálculo, né, enfim, e não por uma tentativa franca de suicida, né, onde ninguém pode ter nenhum acesso. Então, claro, essa família entrou... Desculpa, alguém me... Ela, na verdade, foi o jeito que ela encontrou para representar a angústia, né? Foi uma errada. Foi uma maneira de botar a angústia em cena para poder dramatizar o que ela sentia internamente. É como se ela conseguisse expressar externamente, daquele modo, o que acontecia internamente. Tem um dia que ela fala que ela foi andando no meio dos carros ali, que ela se assustou, e quando ela se assustava, seja os carros que ela atravessava assim, em lugares perigosos, ou esse momento,
Nessa hora do susto, aí ela voltava ao chão, tirava a corda, voltava, mas ela precisava viver um flerte com a morte para poder, de alguma maneira ali, estar podendo sair, né, dessa experiência. E, claro, na hora que ela consegue me endereçar isso a mim, com muita vergonha, com muita dificuldade, alguma coisa, ela pode criar um contorno. Mas o que é interessante, depois, em algum momento... Fala, Vera. Eu achei muito interessante essa dramatização dela, porque a gente diz normalmente, quando está numa situação de um beco sem saída, a gente diz, eu estou com a corda no pescoço. Perfeito, Vera, excelente. Estou com a corda no pescoço. Por isso que eu pensei na representação da angústia através disso. Talvez ela não tenha pensado em se suicidar de fato. Ela não pensava, não tinha nenhuma coisa dela ali, tinha alguma coisa onde ela tinha muita vergonha daquela cena, tinha muito constrangimento de falar daquilo, tinha muito medo quando ela flertava com aquele risco, isso assustava, e aí algum princípio de realidade entrava em ação. Então, ou seja, ela, caramba, eu posso morrer. Aí quando ela pensava, caramba, eu posso morrer, aí alguma coisa conseguia ser contornada, como se ela acionasse um medo da morte para apaziguar. Ela, mais do que representar a angústia, parecia que ela acionava um medo da morte, e esse medo da morte, né, enfim, fazia ela voltar a um certo eixo e conseguir apaziguar alguma coisa, e em algum momento ela pôde endereçar essas cenas que eram feitas de muito, né, com muito desespero. Mas aí, voltando ao caso, o que me chamou a atenção nesse caso é que, em um dado momento, isso acabou, esses atos ali, a partir de uma entrada da mãe, e precisou se entrar psiquiatra também na cena, tal o nível de angústia dela, um trabalho lá, toda uma costura com a família e tal, para que aquilo baixasse, e isso acabou ficando para trás. Mas aí ela fala de que a análise, em algum momento, ela quis sair, e aí foi muito curioso, porque aí ela sai da análise, né, interrompe, né, alguma coisa ali, né, ainda acho que aquele momento da análise, muita coisa estava por se construir, mas ela optou por sair já no momento de muito menos risco, mas ela saiu da análise, e aí, um dado momento, para minha surpresa, ela volta depois de alguns anos. E aí a minha surpresa foi como se deu a volta dela, né? E era uma analisanda que tinha alguma coisa muito arredia ali na relação comigo, porque ela pedia ajuda, mas tinha uma dificuldade em aceitar essa ajuda, é uma relação muito ambivalente. E aí houve um acontecimento, que foi um acontecimento impressionante, que ela fala ela tinha uma relação péssima com o pai, uma relação muito tumultuada com o pai, uma relação boa com a mãe, e que aí ela fala de uma relação com um pai de um namorado, né, que era um namorado que ela tinha uma relação lá muito, que foi se estreitando, e que ela criou uma relação de muito afeto por esse sogro, né, que se ali na relação. E aí ela volta para a análise a partir de uma experiência desesperadora para ela, assustadora que ela viveu, que foi o suicídio do sogro, que o suicídio do sogro se deu exatamente por enforcamento. Que ela descobriu que esse sogro tinha depressão, alguma coisa que foi ventilada, né, pela família, pelo namorado, né, a partir, né, da questão, né, digamos, do acontecimento, mas isso faz ela voltar à análise. E é muito interessante que ela fala de que, né, antes, né, antes dela voltar, né, e antes desse ato do suicídio, ou seja, ela fala de que ela tinha voltado de novo ter aquelas crises de angústia e tinha voltado a fazer fazer aquele mesmo ritual ali solitário, de se colocar, né, o roupão, né, a corda do roupão no pescoço. E aí, quando aconteceu o suicídio, né, do sogro, aí aquilo ali teve um caráter de injunção, e nesse momento ela volta à análise, né, e volta, inclusive, com a mesma questão, né, enfim, né, de que ela precisava, na verdade, estar dando um jeito nisso, e que teve um caráter ali de uma espécie de volta. Mas, nesse período, ela fez uma análise, né, anterior, né, no meio tempo, e ela fala, né, de que a análise, né, foi uma análise que ela relata como alguma experiência que não fez muita
muita liga, não teve muito, né, muito efeito para ela, não houve muita interação, mas ela fala, né, em um momento de que ela fala, não, mas eu voltei para cá, no fundo, por uma frase que você falou para mim, né? E aí foi muito interessante, né? Porque eu não tinha ideia de qual era essa frase que eu falei para ela. E aí eu falei, teve uma hora, né, que você olhou para mim e falou para mim o seguinte, né? Assim, eu estava falando, né, com muito sofrimento das minhas cenas, e aí eu falei alguma coisa para ela. Por que você bota esse pezinho na cadeira? Por que você... Vamos deixar de botar os pezinhos nessa cadeira? Vamos deixar de subir nessa cadeirinha? Né? Vamos tirar o pezinho daí? Não vamos subir aí, não. E aí o que ela traz é impressionante, porque ela traz, nesse momento, uma cena que eu tenho uma lembrança vaga, né, desse período, mas ela fala de alguma coisa de eu falando para ela, né, de uma maneira muito regredida, assim, minha filha, vamos tirar esse pezinho daí? Vamos botar esse pezinho aí, não? Né? Vamos subir aí, não? Vamos fazer outra coisa, minha filha? E nesse momento, ela traz essa cena que é absolutamente obscura para mim ali, mas ela descreve essa cena, eu tenho uma vaga lembrança, mas ela falou, você falou para eu não botar um pezinho, né? É que nem eu fosse uma criança. E aí a gente entra no campo do regressivo, porque tem alguma coisa do regressivo que é uma mãe muito amorosa, mas que é uma mãe que tem muita dificuldade com afeto, ali tem uma questão de maridez afetiva dessa mãe, uma mãe muito amorosa, mas por uma questão de criação, de alguma coisa que não se produziu, e ela fala, eu voltei para cá só porque você falou para eu não botar o pezinho ali. Expressão da analisando. Então, eu estou ilustrando essa questão porque isso é um acontecimento absolutamente, né? Enfim, é difícil da gente poder pensar fora do contexto transferencial, mas é uma experiência de um regressivo que se produz na análise, que, na verdade, foi quando aquela criança pôde se comunicar com alguém que pôde olhar para aquela criança, alguma coisa naquele momento, aí ela colocou de maneira categórica. Então, é um exemplo do papel do regressivo na clínica, que, às vezes, a gente vai sequer ter noção, só na posteriori do relato do analisando, né? Enfim, mas aí ela fala exatamente dessa expressão. Isso ficou muito marcado para mim. Pensando um pouquinho nessa questão do infantil, que vai se produzir na experiência transferencial, sempre deduzida, e muitas vezes, claro. Aí a Eliana falou a questão do pânico, né? Eu lembro de uma analisanda, né, que estava chorando, e era um choro, por exemplo, que era um choro que estava ali numa crescente, e aí e eu vi que naquele momento transferencial eu precisava fazê-la, né, diminuir aquele processo de choro. O contrário de outros analisandos, onde aquele choro vai ser ali absolutamente, né, enfim, né, digamos, favorecido como um espaço de dor, um espaço, inclusive, de uma possibilidade de elaboração de algo. Naquele caso, assim, essa pessoa precisava se acalmar, porque eu tinha medo de que ela não poderia estar voltando, né, saindo do consultório e poder chegar em casa. Então, alguma coisa muito ligada ao regressivo, de eu falar para ela, vamos se acalmar, vamos tentar voltar. Ou seja, tem alguma coisa que se produz na especificidade de cada transferência. Mas eu quero destacar aqui o regressivo na transferência como alguma coisa fundamental para a gente poder pensar. Né? Tem um outro, agora para ilustrar mais clinicamente essas questões, tentar agora ficar na questão da clínica, manter na clínica, tá? Tem um caso que é um caso que me chamou a atenção, que aí seria uma experiência, né? Tem dois casos muito rápidos, mas eu vou tentar ilustrar isso de uma maneira muito simplificada. Né? Tem uma analisanda, por exemplo, que ela fala recentemente para mim, de que ela fala de uma experiência de que ela fala assim, ela tem uma experiência agora profissional que ela teve de muita dificuldade, onde ela teve muitas questões de assédio moral no trabalho, e aí sempre quando eu coloco para ela, bom, mas então você viu essa experiência de assédio, agora você fala que o que você pôde aprender com essas experiências de assédio, o que você pôde fazer disso para o seu futuro, alguma colocação nesse sentido que eu fiz para ela, e ela coloca, eu não podia ter feito nada,
eu não quero ser como eles, você está querendo dizer que eu tenho que deixar de ser uma pessoa boa, deixar de ser como eles, ou seja, todo questionamento que eu fazia para que ela pudesse pensar em qual tipo de aprendizado ela poderia fazer de uma experiência legítima que ela viveu de agressividade, ela é implicada como se eu tivesse ali, né, querendo, digamos, fazer com que ela fosse como os agressores, né? Então ela estava ali de uma maneira sempre me tratando, né? É um caso muito difícil que ela sempre me trata de um modo muito reativo e muito agressivo. Aí ela trouxe uma cena de um episódio da vida amorosa muito interessante que ela fala: o meu ex-namorado não tira minhas fotos do Instagram. Isso é inadmissível. Isto ele tem que tirar. E eu falo: você perguntou para ele se ele vai tirar? Eu perguntei. Ele falou que não vai tirar. Então o que você vai fazer com isso? Aí ela fala para mim: mas isso é inadmissível, ele tem que tirar, né? Como se ela tivesse, na verdade, naquele momento, né, diante dele, falando: você tem que tirar. E aí eu falei: bom, então você vai, aí eu totalmente acuado nesse momento, bom, então você vai, né, lutar então para tirar. Vou sim, vou contar. Tem uma amiga minha que é advogada, ela falou que eu devo tirar, né? E aí eu vou fazer isso. Então você vai fazer isso? Claro que eu não vou fazer isso. Você acha que eu vou até contratar uma advogada para poder fazer isso? Que maluquice, eu não vou chegar a essas vias de fato. Eu vou fazer que nem uma amiga me falou, que ela falou que eu tenho que esquecer. Isso é um problema agora da nova namorada dele. Ela que vai ver aquele Instagram, né, com fotos minhas. Interessante, então você vai esquecê-lo? Claro que eu não vou esquecê-lo, porque afinal de contas isso é absurdo e que eu vou procurar justiça de algum jeito. Ou seja, não adianta. Ou seja, eu fico numa situação ali de que se eu vou para um lado, eu apanho do outro. Se eu vou do outro, eu apanho do lado anterior. Não tem saída, porque, na verdade, o que está em pauta ali é de que ela precisa projetar em mim exatamente, né, enfim, toda a representação de um agressor, de alguém que ameaça, de alguém que ela tem que lutar contra. É uma ilustração muito simplista de um momento transferencial onde digamos, essa analisanda vai pelo campo da reação. O analista, eu tenho que me opor a ele. E nessa oposição, talvez, quem saiba, alguma coisa pode servir como, né, pista para algum tipo de funcionamento, de relação com o outro, que na projeção analista pode-se daí construir uma narrativa, talvez, mas ela pode sair, né, de alguma maneira, né, me odiando porque eu simplesmente não fiz um coro, né, simplesmente tive a ousadia de perguntar o que ela vai fazer. E nessa hora eu fiquei nesse lugar do agressor. E que é um lugar que eu preciso ficar para que alguma coisa possa se produzir, talvez. E aí um outro caso, que é um caso que me intrigou muito também, que é um caso que aí eu queria ilustrar como passivação, que é um caso de um garoto, um jovem de 19 anos, 18 anos, que ele acabou de entrar na faculdade e é uma família que ela funciona pelaquela lógica que eu acho muito complexa, problemática até, que é aquela lógica do homeschooling, né? Mas não uma lógica do homeschooling ligada à pandemia, nada disso. Aquelas pessoas que ficam dando aula para os filhos desde sempre, né? E aqueles filhos não têm um contato com colegas, um contato na escola, porque é uma família que tem, né, que tem filhos e que eles têm uma questão profissional que permite esse estar em trânsito, então esses filhos são, né, na verdade, foram criados por essa via dos pais dando aula para eles. Mas aí vocês veem, né, se produziu uma espécie de núcleo, de casulo, onde esses filhos viveram apenas com pais, sem um convívio numa escola, sem um convívio com colegas. E aí a mãe desse paciente me procura dizendo: olha, eu estou muito preocupado com o meu filho porque ele, né, está pensando em suicídio, né? E aí eu fiquei muito preocupado, acho melhor, né? Claro, então vamos pensar sobre o que aconteceu. E aí, na hora que esse analisando chega até a análise, ele diz, né? Toda a questão, né, que a mãe estava relatando, é que ele estava já na faculdade, mas ele estava se relacionando com uma namorada, e aí a mãe achava que aquela namorada não prestava para ele, então toda uma problemática nesse sentido. E quando ele chega, ele fala: bom, mas você, a sua questão no pensamento suicida, que sua mãe, né, ficou preocupada com você, tem a ver com esse namoro, com essa relação?
Não, não tem a ver, não. Aí ele me contou de um episódio que me chamou muita atenção. Primeiro foi um episódio de que ele viveu ainda alguns anos atrás, onde ele queria fazer um campeonato, né? Ele gostava muito de esquiar e ele até ficava com um sonho de ser profissional, mas ele arrebentou num acidente os 2 joelhos e ele não pôde, né, dar, né, sequência a esse projeto. E nisso que aconteceu, o que se deu foi que ele, enfim, né, aí, né, teve esse pensamento suicida, e aquilo ali, né, eu até entendo o pensamento, né, pelo tamanho da frustração, entendo, mas isso passou? Isso passou, isso foi só no momento, depois eu nunca mais pensei nisso. Mas agora aconteceu algo, agora foi o pensamento pior. Por quê? Foi por conta desse conflito com a sua mãe? O problema foi o seguinte, porque quando a minha mãe, ela ficou chateada comigo, aí eu achei, minha mãe ficar triste comigo, é melhor acabar com tudo. E aí foi impressionante, porque a tristeza e a decepção da mãe diante dele acionou uma vontade mais intensa de suicídio do que a experiência anterior do acidente que impediu o projeto esportivo dele. E aí foi muito interessante que aí ele fala, né, de uma... Aí ele vai para a análise e diz assim, mas eu estou com um problema, por quê? Porque eu continuo, né? Minha mãe não quer, minha mãe é contra, ela não gosta da minha namorada, e também eu acho que ela está muito incomodada de estar indo para a faculdade, né? Desde que eu fui para a faculdade, tudo ficou mais difícil, porque eles agora tiveram que ir para algum lugar, né, para fixar pouso, e para que ele pudesse fazer uma faculdade, e isso mudou, né, aquela família, porque ela teve que se abrir a uma experiência de fora, e aí o ápice ali, o estopim foi esse namoro. E aí ele fala, mas eu estou namorando, mas minha mãe não está sabendo, tá? Estou escondido assim. Bom, então, você está falando, mas eu não sei se eu vou continuar, porque eu estou com muito medo, né, assim, né, de continuar, porque minha mãe pode descobrir, mas ao mesmo tempo eu quero continuar. Bom, então você tem 2 opções. Você pode manter, né, sobre a base, né, dessa coisa paralela, dessa mentira, né, manter essa omissão, ou senão você pode, né, deixar tudo para lá, né, ou seja, estava ali sendo totalmente didático ali, só apresentando possibilidades, e aí ele fala, mas o que eu estou fazendo é mentira? Né? Aí ele pergunta, o que eu estou fazendo é mentira? Olha, você vai pensar, mas me parece uma forma, pelo menos, se não de mentira, pelo menos de uma omissão em função do seu desejo, do seu interesse, que vai durar o tempo que você quiser durar. E aí é impressionante que depois, um dia depois, a mãe me liga e fala assim, olha, essa análise vai acabar, né? Ela não vai continuar, porque o meu filho me contou, né, que você está aliciando ele, levando ele a mentir, e que você não tem, né, o direito de fazer isso com meu filho, né? Afinal de contas, né, ele era um bom rapaz, mas se bem que agora eu nem sei se ele é um bom rapaz, porque afinal de contas ele mentiu. E aí ela me relata uma cena onde ele ficou ajoelhado na cama da mãe, contou para a mãe tudo o que fazia e disse que eu era, né, aquele que estava levando, né, a ele, né, mentir, que ele estava dizendo que mentir era uma possibilidade, eu estava dizendo para ele que mentir era uma possibilidade, e que se não fosse eu, ele jamais faria isso. Então, ele ficou, naquele momento, no relato da mãe, como uma criança de 5 anos, né, enfim, que a mãe descobriu um carrinho, né, na mochila, né, do menino, e aí, quando ela descobre aquele carrinho, né, a criança começa a chorar. Não fui eu que peguei esse carrinho, foi o coleguinha que botou na mochila. Mas o coleguinha mandou também. Mas o coleguinha foi um incentivador, fazendo qualquer tipo de negócio para não decepcionar essa mãe, não perder, com o risco de não perder aquele olhar materno. Então, estou ilustrando esses casos. Claro que esse analisando depois, ele não pôde me procurar, eu relatei ali a minha versão dos fatos para essa mãe. A mãe acabou, dentro do possível ali, tendo algum tipo de apaziguamento em relação àquele olhar que ela estava tendo, mas o menino que naturalmente não pôde me procurar de novo, né, pela vergonha que ele passou,
né, a partir, né, desse uso que ele teve que fazer, né, desse álibi que ele teve que usar para poder, né, dar conta do sofrimento que ele estava fazendo por ter algum tipo de sigilo em relação à mãe, e na hora que ele não aguenta manter essa relação de sigilo, que ele precisa compartilhar para a mãe, ele precisa encontrar algum bode expiatório para poder se livrar dessa pecha de mau menino. Mas eu estou falando tudo isso, gente, só para a gente ilustrar, então, o papel do regressivo na clínica e do regressivo enquanto passivação de um menino que esse menino estava ali completamente sem possibilidade de resistência à mãe. Enquanto um menino... Fala, claro, à vontade. Não, por favor. Quando falou sobre o negócio do suicídio, que ele estava querendo né, se suicidar por conta de não sei o quê, me pareceu muito mais... já que eu não posso matar a minha mãe, eu me mato. Era mais ou menos essa. Já que eu não posso ir contra meu agressor, eu me anulo. Já que eu sucumbo a ele. E essa mãe era absolutamente... não sei como é que você chama, mas ela castrou esse menino de uma forma que ele não pôde crescer jamais, né? E eu acho que o que ele tem era muito mais ódio da mãe do que amor, não poder deixar que a mãe se decepcionasse com ele. Não sei como é que seria, não tive lá, mas pelo seu Renato, é um caso assim, de um ódio mortal enorme que ele não sabe onde colocar. Não sei, pensei. Eu acho que faz sentido, Vera, né? E acho até que, assim, eu acho que é um ódio que ele sequer ele há, né? Ainda ele é um ódio que ele sequer, porque quando o melancólico, por exemplo, ele fica se odiando, ele fica se agredindo, eu acho que esse ódio já tem alguma forma de corpo. Quando ele faz uma autodepreciação de si, esse ódio já tem alguma modalidade de corpo. Porque eu estou me dizendo que eu sou uma porcaria, mas eu queria dizer que o outro é uma porcaria. Então já tem um ensejo para uma narrativa de ódio, que é o caminho de um certo tipo de paciente, né, melancólico, um certo tipo de caso, digamos, de trauma. Até porque eu penso as falhas do luto como ilustrações do traumático, e as falhas do luto elas vão muito para além da questão melancólica. Né? E no caso desse paciente, eu acho que até uma coisa anterior, porque o que é desesperador para ele, aí vem um pouco essa identificação com o agressor, onde eu estou preso à necessidade de não ser, né, um mau menino. Há o desespero de causar alguma decepção a essa mãe, tão primitiva e tão primária, tão precária, que na verdade, a possibilidade dessa mãe ficar incomodada é igual à morte. Então, eu acho que é um ódio que ainda é um ódio ainda que nem se pode produzir como narrativa, mesmo a narrativa deslocada. Né? Porque é que nem a identificação com o agressor, que o Ferenczi vai trabalhar, ou seja, né? O que é pior para mim? O pior é não poder esquiar? Não. O pior é mamãe olhar para mim com decepção. Então, você vê o nível de regressão desse pensamento suicida, dessa matriz suicida, que ficou só no plano do pensamento, nem entrou no plano da ação, não é um analisando que nunca ele atentou contra a própria vida, foram só pensamentos. Mas o que me chama a atenção não é o pensamento, o que me chama a atenção é a matriz do pensamento. Mamãe não pode ficar triste comigo. Essa é a questão de um originário da passivação. Aí a gente volta a essa imagem que eu acho fundamental, né? O não ao outro, que viabiliza o sim a mim, que é o que o Green vai falar do trabalho negativo, que é uma imagem bem interessante, é tudo que não se deu ali. Ou seja, eu não posso dizer não a essa mãe, e eu não posso, porque eu não posso ouvir um não dessa mãe.
Então, tem alguma coisa ali muito precária, realmente, em relação a uma experiência simbiótica muito precária, onde essa fusão produziu uma impossibilidade de frustrar o outro, né? E, claro, tudo veio à tona no momento em que a vida, a realidade exige o quê? Uma relação com fora. Mas, gente, eu falei muita coisa. Eu queria, nesse final aqui, né, eu tentei ilustrar mais clinicamente para ilustrar, então, a defesa por ativação, assim, a defesa por reação, a reação em oposição à resistência, pela via da projeção. Eu tentei ilustrar um pouco a questão da passivação, do sujeito que fica passivo diante do outro, mas é uma passivação muito ligada a um assujeitamento, diferente daquele caso que eu falei da clivagem clássica, daquela mulher que viu a mãe se suicidar, mas de alguma maneira ela não pôde fazer contato com isso, é um outro caso que eu relatei aqui. E agora também estou ilustrando essa questão desse infantil na clínica, mas queria ouvir um pouquinho, depois dessa panorama na clínica toda, queria ouvir um pouquinho vocês nesse final de associação. O que ficou aí para vocês? Alô, Carolina? Acho que eu não estou te ouvindo. Certo. Eu estou com... Deu, né? Você só colocou uma pulga atrás da minha orelha agora. Porque quando você falou do melancólico que se tem como abandonável, aí eu conectei com um caso meu, assim, falei, nossa, é um caso que estou há pouco tempo, mas eu vejo um menino jovem que se acha super culpado, alguém o acusa de alguma coisa, ele logo assume que é mesmo, eu entendo me abandonar, eu entendo não ser meu amigo. Eu estou no início desse caso, mas eu falo, nossa, como ele assume rápido essa culpa, né? A princípio eu tenho a sensação de que ele está pegando muito pesado com ele ali por alguma coisa, ou eu não sei da história, então, estou ainda... Mas achei, enfim, ficou comigo essa coisa, ele se acha, ele compreende quem não quer ser amigo dele. Por algo que ele não fez de fato, mas pensou em fazer e a pessoa nem sabe, sabe? Assim, então, eu fiquei pensando, não tenho a menor ideia, só ficou aqui, assim, as coisas que você fala, eu vou colando em algumas possibilidades, mas ainda não sei o que fazer com elas, né? Assim, eu não consigo ligar o nome, a coisa, a questão, mas é muito fácil de visualizar na clínica algumas coisas. Que bom, Carolina, porque, na verdade, eu estou agora puxando mais para a clínica mesmo, para a gente poder tentar ilustrar clinicamente um pouco essas questões todas e pensar que essas são questões que, muito antes de um diagnóstico na transferência, um diagnóstico específico, a gente vai lidar com fenômenos que são dessa ordem. Fenômenos que são da ordem da repetição, mas de uma compulsão à repetição. Fenômenos que são da ordem de uma violência superegóica, porque isso é importante frisar, porque tanto na obsessão, aí não estou preocupado com o diagnóstico não, mas é só para fazer esse paralelo, tanto na obsessão como na melancolia, o que o Freud vai frisar é de que há uma modalidade de superego, não é exclusividade desses diagnósticos, desses funcionamentos, mas nesses casos, Freud vai usar esses casos para ilustrar uma violência superegóica que ela decorre de uma ação de um superego que não é o superego da interdição da aspiração incestuosa, que finda o complexo de Édipo, não é oriundo desse superego positivo. Né? O Freud vai dizer que há uma outra modalidade de superego, há um outro aspecto do superego, que vai ser o retorno da agressividade para o eu. E ele vai dizer de que quanto mais precário, né, a difusão pulsional lá, quanto mais intensa a difusão pulsional na origem, sempre deduzida, mais o retorno né, ao próprio eu da agressividade. Por isso que ele vai dizer que o melancólico seria a pura cultura da pulsão de morte. Mas o Freud vai dizer que isso é uma questão da cultura. Por quê? A cultura, para que haja cultura, há uma barreira à agressividade infantil.
Isso é Freud no mal-estar. Mas ele vai dizer, qual é a consequência desse impedimento? Esse impedimento é a desintegração das agressividades? Não. Ele vai dizer, há uma barreira à agressividade, mas aí a consequência dessa barreira é o quê? É o retorno da agressividade ao próprio eu, sobre a forma de uma necessidade de punição. Então, Freud vai dizer, há sujeitos que se agridem exatamente por não poder agredir o outro. Exatamente pela barreira que a cultura vai produzir na expressão da agressividade para o objeto. Então, ele vai dizer que o mal-estar na civilização é uma violência superegóica que não tem nada de positivo. E ele vai, inclusive, usar uma expressão que eu acho preciosa, que ele vai dizer, o sujeito do sentimento inconsciente de culpa, que aí é uma culpa que não tem nada a ver com arrependimento, é uma culpa pelo retorno da agressividade ao eu, ele não, o sujeito que do sentimento inconsciente de culpa, ele não se sente culpado. Ele não tem consciência que é culpado. Ele se sente doente. É uma expressão fundamental de Freud no ego-id. Acho preciosa para a clínica. Ele vai dizer, é a volta da agressividade ao próprio eu, sob a forma de um superego tirânico, vai se expressar na clínica enquanto incapacidade. Ou, em outros casos, claro, enquanto uma necessidade de autodepreciação. Então, a autodepreciação é a raiva que eu não pude, né, direcionar ao objeto, dirijo a mim mesmo. Né? E, claro, quanto menos esse objeto primário ele foi capaz de lidar com essas pulsões hostis, que sempre é algo deduzido, mais a agressividade vai voltar sobre o próprio eu. Isso acho que é um ponto fundamental, né? Enfim, né, dessa questão. Então, a gente está falando aqui de uma agressividade que, claro, ela não tem nada a ver, né, com autocrítica, com culpa no sentido, né, da disfunção pulsional. Então, isso é uma expressão para a gente poder pensar de quanto esse retorno ao próprio eu da agressividade não é uma exclusividade de um paciente melancólico, digamos, característica do humano, é uma condição do humano. Ou seja, eu gosto muito de destacar as modalidades de autodepreciação e de autoexigência. Inclusive, eu acho muito importante isso para o contemporâneo, né? Porque o contemporâneo ele vai alimentar esse retorno ao próprio eu, essa agressividade, enquanto uma exigência de performance. Eu digo, é muito fácil a gente ver a destrutividade de um usuário de crack. Agora, é difícil ver a destrutividade de um workaholic. Né? E ambos podem morrer ao mesmo tempo. Né? Até o workaholic pode morrer antes do usuário de crack. Né? Enfim, né? É mais com a insígnia do bem-fazer, que é o pior. Essa é mais difícil. Então, esse ponto eu acho que é fundamental. Eu nunca esqueço de um analisando que ele falava para mim isso. Ele falava assim, eu tomo Viagra quando não quero transar. Eu adorava essa expressão, já falei esse caso muitas vezes. Como você toma Viagra quando você não quer transar? É porque quando eu quero transar, não preciso de Viagra. Ué, então você transa quando não quer? Claro, eu transo quando não quero. Você acha que eu transo quando eu quero? Eu era um cara solteiro, que tinha várias mulheres, né? E aí ele fala, não, eu transo, sempre quando querem transar comigo, eu digo sim, querendo ou não. Mas por que você diz sim apenas quando querem? Porque se um dia eu disser não para alguma mulher, eu posso, ao procurar, ouvir um não. Esse risco eu não posso correr. Foi uma imagem preciosa da violência do superego contemporâneo. Né? Assim, né? Então, uma imagem, acho muito interessante, né? Mas, enfim, queria ouvir um pouquinho mais de vocês nesse final aqui. Eu acho, André, extremamente rico quando você traz os seus casos clínicos
que a gente pode ficar trabalhando com isso por muito tempo, porque cada coisa que você fala nos remete a algo que a gente está vivendo no dia a dia, e é muito enriquecedor. Eu acho muito importante. Quando você falou aí do workaholic, eu já fiquei aqui com mil pensamentos em coisas que eu não tinha visto em determinado paciente, etc, etc. Muito bom. É isso, gente. Na verdade, eu queria, nesse final, então, aqui, né, primeiro agradecer o nosso aqui, a nossa troca, né? Espero que tenha sido bom para vocês, né? Eu gostei muito de estar aqui trocando mais uma vez, né? Queria muito agradecer a esse convite da Vera, mais uma vez, por a gente estar aqui podendo, né, ter esse momento tão rico e mesmo nessa experiência, né, virtual tão complicada, inclusive um desafio pessoal foi tomar coragem de compartilhar mais caso clínico no virtual também, né? No início era muito difícil falar de clínica no virtual, mas aí eu também vivia numa saia justa. Eu sou um analista, como é que eu não vou falar de clínica, né? Porque eu estou no virtual. Claro que eu tenho um interesse teórico, né? Mas o interesse teórico ele sempre está a serviço da clínica, né? Que é o meu dia a dia, né? Principal. Eu até gosto de dizer isso, né? Se eu puder compartilhar 10% do que eu vivo na clínica, eu estaria muito feliz, né? E acho que a teoria ela tem um serviço de ajudar a atender, mas eu acho que a teoria ela sempre está a serviço, né, dessas questões clínicas e do compartilhamento clínico. Por isso eu tentei hoje, né, deixar um pouco a teoria de lado, mais para o começo, e tentar compartilhar mais nessa troca. Tomara que possa ter ajudado para vocês, no sentido de fazerem vocês pensarem nessas invenções do analista, porque, no fundo, o que interessa é isso. São novas maneiras de olhar, novas maneiras de escutar, e novas formas de tentar viver o atravessamento clínico e entender que o atravessamento clínico ele não é falha, ele não é erro, mas é alguma experiência que tem que ser material de trabalho, né? Que é o que nos faz analistas, né? Então isso é uma questão que eu acho muito cara e queria compartilhar aqui com vocês. Tá, gente. Então é isso. Mais alguma questão, assim, nesse finalzinho? Obrigada, André, e venha outras vezes. Obrigado, Lúcia. Do seu curso. Obrigado, muito obrigado aí por todos. E aí, tomara que a gente possa estar aqui numa outra oportunidade, tá trocando de clínica. Tá? Quem sabe, né, que a gente possa aqui estar, né, todos dentro de uma sala, né, de novo no ICF, quem sabe, sem que a gente precise ficar numa tela de computador, né, vai ser, pelo menos para mim, muito mais prazeroso. Mas muito obrigado, que bom que a gente pôde conseguir, apesar disso, apesar da luta, né, Vera, para a gente estar aqui tentando, né, como equilibristas, né, tentando aqui, né, encontrar os dias, horário, mas o importante é que a gente conseguiu. E que aí eu queria agradecer, tá, a todos vocês. Nós é que agradecemos em nome do Instituto e da Casa de Cultura. Você é sempre muito rico nessas questões da clínica, sobretudo, é maravilhoso. E abre muito, eu acho que a cabeça da gente nessas experiências que a gente pode compartilhar com você. Certamente nos encontraremos outras vezes e realmente esperamos que seja presencial. Pelo menos, né, metade, mesmo que a gente faça essa coisa dupla, mas a gente ter pelo menos a possibilidade de ter a presença, né? Tá ótimo, gente. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado a todos vocês. Até uma próxima. Nada. Tchau, tchau, gente. Muito Tudo de bom. Obrigada, Obrigada. André. Foi ótimo. Obrigada, André. Foi ótimo. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau.